Livro do profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão, capítulo 2. Nós vamos ler apenas um versículo. Em seguida eu quero orar, mas você não fecha a Bíblia não, que a gente vai ler outros versículos. Eu vou fazer um comentário de algumas passagens no capítulo 2. É interessante que você, podendo, me acompanhe nessas leituras ou acompanhe os comentários que eu vou fazer, se assim você desejar. Então não feche a Bíblia, tá bom? Jeremias capítulo 2, o versículo 11 diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Ou seja, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, que nem sequer eram deuses? É isso que ele está dizendo. Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Senhor, por este momento, por esta oportunidade, ó Senhor. Peço que o Senhor venha usar a minha vida, ó Deus. Pai, eu tenho certeza, ó Senhor, que por mais preparo ou menos preparo, se eu disser aqui 10 minutos, Senhor, ou 1 hora, se o Teu Espírito não falar através da minha vida, serão palavras em vão. Sabemos também, ó Pai, que se o Teu Espírito falar, porém não encontrar corações, ouvidos dispostos a ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, serão como sementes lançadas em solo pedregoso. Por isso eu te peço, ó Pai, use a minha vida com graça, com amor, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor encontre, ó Deus, corações dispostos a ouvir a Tua palavra e ser edificado, e que o Teu nome nesta noite seja glorificado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele pode servir como tema da mensagem de hoje, quando ele diz que, ele pergunta se houve alguma nação que trocou os seus deuses, que nem sequer eram deuses, porém o meu povo trocou a sua glória por coisas de nenhum proveito. Para a gente poder entender tudo aquilo que o Senhor tem para dizer na nossa vida na noite de hoje, a gente vai dar uma passeadinha aí pelo livro de Jeremias. Vai ser necessário o livro para o capítulo 2. Não vamos nos resumir apenas no versículo 11. E o capítulo 2 do livro de Jeremias, o começo dele, ele diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém dizendo, assim diz o Senhor falando, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então, Israel era santidade para o Senhor, eram as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Uma pausa aqui, irmãos. O Senhor está falando, o profeta Jeremias está profetizando e ele diz, assim diz o Senhor, e o Senhor começa a falar para Israel. O Senhor começa dizendo, eu lembro de ti, ó Israel, eu lembro dos benefícios que eu fiz para você, eu lembro de quando você era jovem, quando eu te tirei lá da terra do Egito, quando eu te trouxe pelo deserto, você me amava, você era uma moça, uma mocidade em amor. Eu lembro dos teus desposórios, diz o Senhor. Desposórios é promessa de casamento. Israel era recém-tirada do Egito, Israel estava saindo, o Senhor estava criando o seu povo, a sua nação. Havia um compromisso de Israel como noivo, o Senhor como noivo, uma fidelidade de Israel para com o Senhor, de servi-lo, de adorá-lo, de ser fiel. O Senhor começa a dizer aqui, eu lembro que eu te levei por uma terra árida, uma terra seca, uma terra que não se semeava nada, que não adiantava plantar absolutamente nada. O Senhor continua dizendo no versículo 3, que Israel era santidade, Israel não se deixava corromper, Israel fazia a vontade do Senhor, praticava o que agradava aos olhos do Senhor, e todos aqueles que eram contra Israel, diz o Senhor aqui, que o Senhor os protegia e o Senhor os livrava. Porém, irmãos, o que aconteceu com Israel? Israel entrou em Canaã, Israel chegou na terra prometida, como o Senhor havia conduzido pelo deserto. Depois que eles entraram na terra prometida, depois que eles receberam a bênção do Senhor, que a bênção era chegar até a terra prometida, Israel começou a se afastar do Senhor. Israel começou a ficar distante do Deus
do Deus que a havia criado, do Deus que havia livrado ela das mãos dos inimigos, do Deus que havia feito tantas maravilhas para eles, eles começaram a se afastar do Senhor. Aí a gente vai para o versículo 5, que diz assim: o Senhor continuando a falar: assim diz o Senhor, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? O Senhor está perguntando a Israel aqui: que injustiça os seus pais acharam? Que injustiça eles acharam em mim? O que eu fiz de errado para que eles começassem a se afastar de mim? E pior, né, irmãos? O Senhor diz assim para Israel, o Senhor diz assim para o seu povo: em vaidade e tornando-se leviano. Eles começaram a se afastar do Senhor, eles começaram a abandonar o Senhor, e a palavra leviana, que ela tem o sentido de que eles começaram a agir sem pensar. Eles começaram a agir de forma irresponsável. Eles não agiam mais pensando no que o Senhor poderia achar. Eles não agiam mais pensando se aquilo era aprovado pelo Senhor ou não, se aquilo ia agradar ao Senhor ou não. Eles estavam agindo de forma irresponsável diante do Senhor. A Igreja de Cristo hoje, que é também uma espécie de Israel, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, que nós que aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós não nos afastamos do Senhor, e também nós não agimos sem pensar e nem irresponsavelmente, não é verdade? Deveria ser. Deveríamos também não agir como Israel, mas como servos do Senhor. Como Igreja de Cristo, nós também não podemos agir sem pensar. Nós também não podemos agir irresponsavelmente. Nós não podemos tomar atitudes em nossas vidas achando que não tem consequência nenhuma diante de Deus. Não, nós temos que tomar cuidado, porque as mesmas palavras do Senhor para Israel, quando o profeta Jeremias falou, podem servir para os dias de hoje. Podem também trazer alertas para as nossas vidas. Aqui no versículo 6, o profeta continua, o Senhor a dizer: e não disseram, o povo de Israel, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? É o Senhor falando com Israel. É o Senhor dizendo assim: Israel se afastou de mim, Israel está longe de mim, Israel tem agido de forma leviana, Israel tem agido de forma irresponsável, e sequer houve alguém no meio deles que perguntavam assim: onde está o Senhor? Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Onde está o Senhor que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão, por uma terra que nada dava, por uma terra que ninguém sequer transitava, caminhava por ela, o deserto, por uma terra que sequer morava homem algum? O Senhor falando: Israel não perguntou. Sabe qual é a ideia aqui que o Senhor quer passar para Israel e para as nossas vidas hoje, irmãos? É que para Israel, para que eles queriam aquele que abençoa, se eles já tinham a bênção na vida deles? Por que eles não perguntavam quem nos guiou? Onde está o Senhor que nos guiou? Sabe por que eles não perguntavam? Porque eles não queriam mais ao Senhor. Eles não queriam mais a Deus. Eles não queriam mais saber daquele que abençoa. Porque afinal de contas, eles já tinham conseguido a bênção. Eles já estavam na terra prometida. Eles já tinham entrado na terra de Canaã. Então, já que nós entramos na terra de Canaã, essa era a promessa do Senhor de nos dar essa bênção, e nós conseguimos. Por que agora nós queremos a Deus? A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado, porque muitas vezes nós não oramos mais ao Senhor quando nós oramos, quando nós precisamos de bênçãos. Muitas vezes hoje nós não buscamos mais ao Senhor da forma quando nós buscávamos, quando nós precisávamos de um emprego, de uma cura. Nós não buscamos mais o Senhor quando nós estávamos com um problema lá atrás, com dificuldade, e a gente buscava o Senhor com vontade, com desejo e desespero, pedindo para o Senhor abençoar os nossos filhos, os nossos pais, pedindo para o Senhor abrir uma porta de emprego. A gente precisa tomar cuidado, senão a gente vai fazer hoje, a gente pratica hoje o que Israel fazia naquela época. Ou seja, eu não quero, para que
que eu quero mais do Senhor? Eu já tenho a bênção, Ele já me abençoou, por que eu vou orar tanto quanto eu orava antes? Por que eu vou ler a Bíblia tanto quanto eu lia antes? Por que eu vou nos cultos tanto quanto eu ia antes? Se o Senhor já me abençoou, o Senhor já me livrou, do jeito que eu estou indo, está bom. Na noite de hoje o Senhor nos diz para todos nós, não está bom. O Senhor não tem se alegrado. No versículo 7, Ele continua a dizer: eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto, o seu bem. Quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Quando Israel entrou na terra de Canaã, quando Israel se estabeleceu na terra prometida, havia ao redor daquela terra outros povos, outras culturas que moravam em toda aquela região. E Israel, irmãos, o povo de Israel, eles acabaram se envolvendo com essas pessoas. E o pior, quando o Senhor fala, contaminaste a minha terra, é porque Israel se deixou se envolver, contaminou o seu pensamento e começou até mesmo a adorar outros ídolos, trocando o Senhor por outros ídolos, ou trocando o Deus verdadeiro, trocando o único Deus por outros deuses que nem sequer são deuses. Deixaram ser influenciados. Nós como cristãos, nós não podemos sofrer influência do mundo, irmãos. Nós não podemos sofrer influência das pessoas. Hoje nós vivemos em épocas que as pessoas querem mostrar para a gente que pecado não é mais pecado, que determinados pecados não existem mais. Não, irmãos, pecado é pecado. O Senhor não mudou, a Bíblia não mudou. Nós não podemos deixar isso entrar em nossos corações, aceitar as coisas como se Deus aceitasse. O Senhor não aceita. A gente olha para Israel aqui, a gente já vê que eles já não adoravam mais ao Senhor em espírito e em verdade. Eles já não tinham mais o coração voltado para Deus. Nós olhamos a história de Israel, eles até praticavam a lei, eles até praticavam sacrifícios, porém, irmãos, o coração deles estava longe do Senhor. Eles até oravam, eles até cantavam, eles até iam aos cultos, mas o coração deles estava longe de Deus. O coração deles não estava pertinho do Senhor. Para você ter uma ideia, o coração deles estava tão longe do Senhor, mas tão longe, que Deus pergunta para eles, no versículo 11 que a gente leu: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Eu fico triste, irmãos, porque ainda nos dias de hoje tem muita gente trocando a glória do Senhor por futilidades, por coisas que não são de proveito nenhum. Tem deixado de ter uma vida de relacionamento com Deus, relacionamento íntimo, de busca, de oração, uma vida constante diante de Deus, por coisas que são de proveito nenhum, por coisas que nada acrescenta na vida espiritual. O Senhor continua no versículo 12: espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, diz o Senhor, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Irmãos, você pode imaginar isso? O Senhor pedindo para o céu, para todos os moradores, para aqueles que estão no céu: espantai, ó céus, ficai horrorizados, desolados, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. O povo do Senhor deixou um manancial de águas vivas por cisternas rotas, furadas, que não retém água. E mesmo que retivesse a água dentro de uma cisterna, é água parada, é água acumulada. É totalmente diferente de você ir buscar água no manancial, de você buscar água na fonte que nunca seca, na fonte que a água é renovada instante a instante, momento a momento. Este é o nosso Deus. Israel deixou de buscar água no manancial que é o Senhor, para buscar água em prazeres da vida, para buscar água em momentos
poucos momentos de prazeres que aquele povo, que aquela nação, que aquela cultura, que aquele contexto poderia oferecer para eles. Continuando o recado do Senhor, irmãos, no versículo 14 diz assim: acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Ou seja, por que Israel se deixou se influenciar? Ela não é escravo, ela não é servo que nasceu em casa, ou seja, filho de escravo, que consequentemente também é escravo, ela não é, mas ainda assim ela deixou se influenciar por outras nações, deixou-se influenciar por outros pecados. O versículo 18 diz assim: agora, pois, que te importa a ti, no caminho do Egito, para beberes as águas de Sior, ou as águas do rio Nilo, e que te importa a ti o caminho da Assíria, para beberes a água do rio ou do Eufrates, que fica na Assíria? Aqui o Senhor está dizendo assim, irmãos: por que vocês fizeram aliança com o Egito? Por que vocês fizeram aliança com a Síria? Isso demonstra falta de confiança no Senhor. É como se o Senhor não tivesse conduzido o povo pelo deserto, é como se o Senhor não tivesse dado livramento, bênçãos, feito milagres, e quando eles entram na terra prometida, quando eles recebem a bênção, eles começam a fazer aliança com o Egito, aliança com a Síria, aliança com outros povos. O Senhor te deu livramento, o Senhor abençoou a sua vida, o Senhor perdoou os teus pecados, o Senhor te lavou, o Senhor te redimiu, o Senhor apagou os teus pecados, e o Senhor não te trata com as tuas iniquidades, como nós lemos aqui no Salmo no início do culto. E hoje, como nós tratamos ao Senhor? Que tipo de aliança nós estamos fazendo? Que tipo de compromisso nós temos com o Senhor? Há questões, irmãos, que são inegociáveis. A tua vida espiritual é uma. Você não pode negociar o teu compromisso com o Senhor. Você não pode negociar em hipótese alguma a tua vida. Você não pode fazer concessões na tua vida espiritual. Isso pode custar muito caro para você. Isso pode custar a eternidade para você. Israel começou a fazer alianças aqui. E mais, o alerta do Senhor para Israel e para nós hoje continua. Vamos dar uma olhadinha no versículo 21. Diz assim o Senhor: Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha? Irmãos, aqui o Senhor está perguntando e está dizendo para Israel: eu te plantei como uma vide, como uma planta excelente, da melhor qualidade. Eu fiz isso por você, diz o Senhor. Eu fiz você se tornar fiel, inteiramente fiel. Primeiro amor, a vontade de buscar ao Senhor, de deixar tudo de lado, de deixar tudo para trás para servir e entregar a vida totalmente ao Senhor. E aí o Senhor pergunta, mas como te tornaste para mim uma planta degenerada? Planta degenerada, você sabe, degenerado é aquilo que está perdendo a qualidade de original. Uma comida que você deixa em algum canto, ela começa o quê? Degenerar. Vai servir para alguma coisa? Não vai servir para nada. Aqui no versículo 21, Deus, irmãos, não reconhece Israel como seu povo. Esse povo não é o povo que eu tirei da terra do Egito. Esse povo não é o povo que eu morri na cruz do Calvário de Jesus. Não foi por esses que eu morri. Eu morri na cruz, um dia ele reconheceu, ele pediu perdão dos pecados, ele se arrependeu, ele desceu as águas do batismo, ele nasceu de novo, ele foi nova criatura, ele me serviu, ele me buscou, ele tinha sede de orar, ele tinha sede de ler a Bíblia, ele tinha sede de estar comigo, ele não acordava e não saía de casa sem falar comigo, ele me buscava todo dia, ele me buscava toda hora. Eu era importante mais que tudo na vida dele e na vida dela, e hoje eu não consigo reconhecer, diz o Senhor. Ele já não tem mais vontade de me buscar, ele não tem vontade de orar, não tem vontade de ter um relacionamento sincero, um relacionamento íntimo. Eu um dia fui a coisa mais importante na vida dele, hoje eu já não sei se eu sou, diz o Senhor nesta noite. Ele continua dizendo no versículo 22, como dizes logo, ou melhor, pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes
sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Não há nada, irmãos, nada que nós podemos fazer para que o Senhor nos perdoe. Não adianta trabalhar na casa do Senhor, não adianta estar em todos os cultos, não adianta nada, não há sacrifício que possamos fazer. A única coisa que nos lava de todo o pecado é o sangue de Jesus Cristo. É pedir perdão, é se arrepender de verdade, é se humilhar diante do Senhor, para que o perdão dele nos alcance. O versículo 23, o Senhor diz assim: como dizes logo, não estou contaminado, nem andei após os Balaíns. Ou seja, o Senhor está dizendo assim, como Israel diz, Israel dizendo, eu não estou contaminado, eu nem andei após os Balaíns. Aí o Senhor diz, vê o teu caminho no vale, conhece o que tu fizestes, dromedária ligeira és, que anda torcendo os pés, ou melhor, torcendo os seus caminhos. Nesse versículo aqui, irmãos, o Senhor fala para Israel, Israel diz assim para ele, mas eu não estou contaminado, Senhor, eu não ando contaminado, eu não estou com os Balaíns. Aí o Senhor responde assim para Israel, olha, vê o teu caminho, conhece o que fizeste. Ou seja, o Senhor está dizendo assim, você acha que você não está longe dos caminhos do Senhor? Você acha que está tudo bem? Olhe para dentro de você, olhe para o teu interior, vê o que você fez ontem, vê o que você tem feito nos últimos dias, vê qual tem sido a tua vontade de estar diante do Senhor, vê como você tem encarado os pecados, vê como você tem encarado quando você cai num pecado, como você encarava ele antes, que assim que você tinha noção do pecado, naquela hora, onde quer que você estivesse, você dava um jeitinho de pedir perdão, de se arrepender, de buscar ao Senhor, e hoje você cai em pecado, espera, quando chegar o domingo da ceia eu peço perdão, quando chegar em casa eu peço perdão, eu busco o Senhor. Aí o Senhor compara Israel com uma dromedária ligeira, que anda torcendo os seus caminhos. Dromedário, irmãos, era um animal de carga, era um animal teimoso de carga. Ou seja, o Senhor compara Israel como um animal teimoso, que está com a carga e vai balanceando, vai rompendo, como ele diz aqui, vai tremendo, né? Vai torcendo os seus caminhos. O Senhor compara Israel a este animal, um animal teimoso, que não quer ver, não quer enxergar o que o Senhor está falando, não abre os olhos para prestar atenção na mensagem, na palavra do Senhor. E no 24 ele compara um outro animal, diz assim o Senhor, jumenta montês, acostumada ao deserto, e que conforme o desejo da sua alma, sorve o vento. Sorver o vento, irmãos, é como cheirar o vento. E a jumenta montesa, aqui que ele se refere, ele era comparado a um animal no cio, que ela se colocava a cheirar o vento. Sabe por quê? Para encontrar de alguma maneira alguém ou um outro jumento que ela pudesse saciar a sua vontade, porque ela estava no cio. Ele compara Israel a essa jumenta montesa, ou seja, tem muita gente que fica sorvendo o vento, fica procurando de alguma maneira satisfazer os seus prazeres e não se importa, não se incomoda em fazer a vontade do Senhor. O Senhor continua, no versículo 32 ele diz assim, ó geração, considerai vós a palavra do Senhor, porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, desligamos-nos de ti, nunca mais a te veremos. O 32, porventura esquece a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim, por inumeráveis dias. O Senhor aqui, ele chega para Israel e diz assim, tenho sido eu deserto na sua vida? Ou seja, te falta algo? Faltou algo? Falta alguma coisa hoje? O Senhor chega aqui e diz assim, tenho sido eu terra escura? Ou seja, te falta direção? Você está sem rumo? Você não consegue enxergar por qual caminho seguir?
Não. Certamente o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Certamente o Senhor tem nos dado rumo, tem nos feito enxergar e mostrar o caminho que devemos seguir. O Senhor diz para Israel que o povo tem se desligado do Senhor. Muitos irmãos, com os seus atos, com as suas ações, têm dado as costas ao Senhor. Não tem valorizado a palavra do Senhor, não tem valorizado os preceitos do Senhor, não tem valorizado a presença de Deus. E no versículo 32, o último que nós lemos, o Senhor pergunta: por acaso a virgem vai esquecer os seus enfeites? Não, claro que não. Ela quer encontrar o esposo, ela quer encontrar o marido. Ela coloca os seus enfeites, ela se adorna, ela fica linda, porque ela quer encontrar o seu amado. O Senhor pergunta: por acaso a esposa tem esquecido de colocar os seus sendais? Sendais é o véu que as esposas, que as mulheres casadas deveriam usar. Não, ela é casada, ela tem orgulho, ela coloca aquilo para mostrar, para dizer que ela é casada. Todavia, diz o Senhor, o meu povo se esqueceu de mim. Por quê? Porque não ama mais ao Senhor, porque não quer mais casar com o Senhor, porque não quer se encontrar com o Senhor, porque acha que Jesus, aquele que disse que voltaria para buscar sua igreja, está demorando. E aí passa pela cabeça de alguns: um dia ele volta, mas não é agora não. Um dia ele vai voltar, mas dá tempo de eu me arrumar. Pode ser que não, irmãos, pode ser que não dê tempo. Eu fico muito preocupado, muito preocupado. É coisa da minha cabeça, tá? Você pensa da sua forma, eu compreendo, não vai pela minha cabeça não. Mas eu tenho para mim, irmãos, que poucos vão subir. Isso me faz chorar diante de Deus, por dois motivos. Por aqueles que estão na igreja, não necessariamente nessa ordem, me faz chorar por aqueles que estão na igreja de Cristo e não se arrepende, não muda a vida, e estão na igreja de Cristo e não subirão. E por minha própria vida eu choro que eu não seja um desses, que eu não esteja entre esses, mas que eu esteja entre os poucos. E para estar entre os poucos, se for poucos, eu não sei, como eu disse, é da minha cabeça, nós precisamos, irmãos, estar junto do Senhor, levar uma vida séria, não fazer como Israel. Nós precisamos e não podemos nos esquecer do Senhor, como o povo de Israel fez. Nós precisamos ficar atentos, irmãos, porque o esquecimento ele pode ser intencional. Você pode esquecer alguma coisa intencionalmente. Você pode colocar na sua cabeça: eu vou esquecer, e você vai se esforçar e vai esquecer. Eu não quero me lembrar mais disso, eu não quero mais me lembrar daquilo. Mas também o esquecimento pode ser por descuido. Por um descuido, os dois pode ser perigoso. O esquecimento pode ser perigoso. Se você for no mercado, a tua esposa pedir para você comprar alguma coisa e você esquecer, chega em casa que você vai ver o como vai ser perigoso. Não é verdade? Eu anoto, irmãos, eu escrevo assim, comprar isso, para não esquecer. Quando eu esqueço, né, pastor? Eu ligo. O que era mesmo para comprar? Porque eu sei o quanto é perigoso eu chegar em casa sem aquilo. No mínimo eu vou ter que voltar no mercado, né? Irmãos, o esquecimento ele pode ser perigoso. Quanto mais nós nos concentramos nos prazeres que essa vida oferece, quanto mais nós nos concentramos neste mundo, mais fácil nós vamos esquecer a Deus. Se eu fosse resumir o capítulo 2, que nós agora passamos por ele, eu usaria 3 versículos. O versículo 5, que diz assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para se afastarem de mim? O versículo 13: porque o meu povo fez 2 maldades, a mim deixaram o manancial de águas vivas. E o versículo 32, esses 3 versículos resumem o capítulo 2. E o 32 diz:
Porventura, esqueceu a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim. Se afastaram, deixaram e se esqueceram. Há uma graduação nisso. Primeiro você começa a se afastar. Depois você começa a deixar o Senhor. E por último você esquece do Senhor. Irmãos, ninguém se afasta de Deus, ninguém esquece de Deus, ninguém desvia, ninguém deixa os caminhos de Jesus da noite para o dia. Eu não conheço, pode até ter aí alguém, precisa ser estudado o caso dele. Mas todos os que eu conheço que desviaram, que saíram dos caminhos de Cristo, eles começaram se afastando. Aos poucos eles foram se afastando do Senhor. Começa no íntimo, começa em casa, começa na oração, começa na leitura bíblica, ele vai se afastando. Daqui a pouquinho ele começa a deixaram ao Senhor, deixa de ir num culto, deixa de participar disso, deixa de participar daquilo, a igreja não é mais importante. Quando eu digo igreja, eu me refiro à igreja de Cristo, servir ao Senhor, servir ao próximo, ajudar, cumprir a palavra, a verdadeira religião, ajudar os órfãos e as viúvas. Ele começa a deixar, e por último, ele começa a se esquecer. E esse esquecimento pode até ter começado a ser por descuido, mas depois que ele esqueceu do Senhor, é intencional. Toda vez que você vai falar com a maioria dos desviados, ele fica nervoso, ele não quer saber de Deus, ele não quer saber do Senhor. O versículo 11, o Senhor diz assim: trocou a glória por coisas de proveito algum. Nós fomos criados, irmãos, para adorar ao Senhor. A Bíblia diz que o homem foi criado para adorar ao Senhor, porém o homem tem trocado a sua adoração por coisas de proveito algum. Nós olhamos para o universo e nós vemos que o universo adora o Senhor. As estrelas continuam a brilhar no céu, as flores continuam a exalar o seu perfume, as abelhas continuam a buscar, a derramar o néctar, a buscar eles nas flores, os pássaros continuam a cantando ou a cantar. Tudo isso é sinal de adoração, de louvor ao Senhor. Até que me prove o contrário, né? Ao que me consta, lá no céu os serafins, os querubins continuam adorando ao Senhor. E o homem, irmãos, com a sua brilhante, com a sua indescritível e surpreendente inteligência, fica em silêncio. Pior, se afasta do Senhor. Você quer ver como nós começamos a nos afastar do Senhor? Quando nós começamos a trocar, irmãos, pequenas trocas que nós fazemos na nossa vida espiritual. Essas trocas fazem com que nós nos afastemos de Deus. Quando nós trocamos ler a Bíblia por assistir TV, quando nós trocamos orar por sair, quando nós trocamos o culto ou vários cultos por divertimentos e lazeres, porque é mais importante isso do que servir a Deus. Isto são pequenas trocas que vão fazer com que nós nos afastemos ao Senhor, e às vezes a gente nem percebe. Em Atos capítulo 5 tem a história de Ananias e Safira, quando eles no início da igreja vendiam tudo que eles tinham e colocavam, depositavam aos pés do apóstolo. Ananias vendeu o que ele tinha, uma propriedade, e quando ele chegou para dizer aos apóstolos, ele faltou com a verdade, ele mentiu. Era mais fácil, era melhor que ele tivesse dito a verdade: olha, eu vendi a minha propriedade, eu quero entregar para a igreja, eu quero colocar aqui aos pés dos apóstolos apenas metade. Mentira, ele mentiu, ele trocou a honestidade pela mentira, ele trocou a honestidade pela cobiça. Pequenas trocas que nós achamos que não tem maldade, mas o Senhor no céu está vendo, o Senhor está olhando. Em Gênesis capítulo 25, irmãos, a gente vê a história de Jacó, que trocou a sua progenitura com Esaú. Parecia que não era nada. Ele trocou por um prato de lentilha, por um prato de sopa, um prato de guisado, conforme for a sua Bíblia. Naquele momento, ele estava trocando a sua honra por coisa sem valor algum, por coisas
perecíveis. Tem muita gente que está trocando a Jesus, está trocando o Senhor por sucesso, por ambição política, por amizades, por prazeres, por pequenas mentiras, irmãos. São pequenas trocas que estão nos afastando do Senhor. São pequenas trocas que nos fará deixar ao Senhor. São pequenas trocas que, na medida que isso for se acumulando, nos fará nos esquecer de Deus. Se tem que trocar alguma coisa, troca por coisa boa. Se tem que trocar alguma coisa, faça como está em Mateus 11, quando o próprio Jesus disse: vinde a mim, o que está cansado e sobrecarregado, e eu lhes darei alívio, diz o Senhor. O Senhor diz assim: tomai o meu jugo, e eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve, diz o Senhor. Quer trocar por algo bom? Troca o teu fardo, troca o teu jugo, entrega para o Senhor, pega o dele é leve, o dele dá descanso. Se você acha, se você tem passado, se em algum momento aqui o Espírito falou ao teu coração, coloca isso na mão do Senhor. É uma troca que você está fazendo. Fala: Senhor, eu não quero mais, eu vou entregar na tua mão este fardo. O Senhor me ajude. O fardo do Senhor é leve, irmão. Servir a Deus não traz peso, servir ao Senhor não traz jugo. Se você se sente incomodado em ir à igreja, incomodado em ler a Bíblia, incomodado em servir ao Senhor, é porque tem alguma coisa errada. Porque o fardo do Senhor não traz jugo. Se isso está acontecendo, talvez sem você perceber, mas você já começou a deixar um manancial de águas vivas. Não deixe que isso aumente na sua vida. Tome posição nesta noite. Nós aprendemos aqui na quinta-feira passada sobre obediência ao Senhor. Em Deuteronômio 30 está escrito que não é difícil obedecer a Deus, não é difícil obedecer a palavra, não é difícil obedecer a Bíblia, porque ela não está nos céus, ela não está além mar, onde alguém tem que ir lá para buscar para nós. Em Deuteronômio 30 que ela diz que ela está perto de nós, que ela está na nossa boca, que ela está no nosso coração. Filipenses capítulo 2, versículo 7 diz que Jesus trocou o céu e se tornou semelhante a homens para nos dar a salvação. O Senhor trocou o céu, o Senhor saiu do local onde Ele era adorado para nos dar a salvação, para dar a salvação a mim e a você. 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, sendo rico, por amor de vós, ou por amor de nós, Ele se fez pobre, para que na sua pobreza nós fôssemos ricos. Essa é a troca que eu quero, essa é a troca que eu quero. Não troque, irmãos, não troque, não vamos trocar Jesus por nada. Porque quando a gente começa a trocar Jesus, ainda que seja nas pequenas coisas, nós começamos a deixá-lo, nós começamos a nos afastar, nos afastando, nós começamos a esquecê-lo, e esquecendo de Jesus, misericórdia, você sabe para onde vai. Eu quero, nessa noite, convidar o Ministério de Louvor. Ainda tenho uma ilustração para fazer, para encerrar a mensagem, mas pode vir, Ministério de Louvor. Eu quero fazer a ilustração com eles aqui em cima. Em seguida nós vamos louvar, mas eu quero que você se coloque de pé. Você pode fazer isso, por favor? Eu não quero dizer mais nada, a não ser a ilustração e fazer a ministração, louvar e orar sobre a sua vida, sobre a minha vida, aquilo que nós precisamos. Eu quero que o Espírito Santo fale ao teu coração. Eu quero que o Espírito Santo te lembre algum trecho dessa mensagem, ou o trecho todo, ou ela toda, para que você, diante do Senhor, fale aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Tem uma ilustração, e assim que eu terminar a ilustração, a gente pode começar a louvar o Senhor. Amém? É uma ilustração, na verdade chama-se ilustração porque vai ilustrar a mensagem agora, mas isso aconteceu. Eu peço licença aos irmãos que não curtem muito, que não gostam muito de futebol, mas ela se refere a futebol e ela encaixa na palavra de hoje, por isso que eu a utilizei. Teve uma TV alemã que ela fez
ela entrou em contato com os torcedores dos principais times da Alemanha. Torcedor símbolo daquele time de futebol. Ela entrou em contato com eles, chamou eles, colocou eles dentro de uma sala. Isso você pode pesquisar na internet, você vai ver o vídeo a respeito disso. Colocou eles dentro de uma sala, filmando. Eles não sabiam que estava sendo filmado. E ela disse assim para eles, que nessa época, dezembro, janeiro, os jogadores de futebol eles trocam de time, porque isso envolve muito dinheiro. E o jogador de futebol ele vai onde paga mais, aonde tem dinheiro para ele receber. E aquela TV, ela queria fazer uma proposta para os torcedores dos principais times. Um torcedor de cada time, um torcedor que era modelo daquele time. Ela chegou para aquele torcedor e fez a seguinte proposta. É como se pegasse o torcedor do Palmeiras e fizesse a proposta para ele assim: você vai passar a ser, a partir de hoje, torcedor do Corinthians. Ou do Corinthians vai torcer para o Palmeiras, do Santos para o São Paulo, Flamengo do Vasco e assim sucessivamente. Eles olharam meio estranho para aquilo e aí ela falou assim: espera só um pouquinho, deixa eu explicar. Se você mudar de time, passar a ser o torcedor daquele time, nós vamos te dar um carro, um Audi 0 km com o símbolo do time no carro. Se você trocar de time e passar a ser torcedor daquele time, torcedor modelo daquele time, nós vamos estampar o seu rosto no ônibus daquele time de futebol. Nós vamos disponibilizar para você uma assessoria de imprensa. Nós vamos disponibilizar para você seguranças. E peraí, não acabou ainda não. Nós vamos pagar para você 200 mil euros. Algo em torno hoje de 800 mil reais. Sabe qual foi a resposta daqueles torcedores? Eram 3 ou 4 torcedores, um do Bayern, outro dos principais times da Alemanha. Eu vou ler algumas das respostas deles, quando fizeram a proposta para ele trocar de time. Ele disse assim: eu não posso, eu venderia a minha identidade. O outro disse assim: não dá, eu venderia a minha alma. Outro: não dá, eu trairia o meu time. Outro: algumas coisas podem ser compradas, disse ele. Outras não. Eu não estou à venda. Vou continuar no mesmo time. Um outro disse assim: dinheiro não é questão, é questão de coração. Eu amo esse time de futebol. Nenhum aceitou trocar de time. Quando eles saíram da sala, ao sair da sala, do lado, cada vez que saía um daquele time, tinha um grupo de torcedores daquele time que aplaudia, que vibrava com faixa, que agradecia a ele por ele ter sido fiel ao seu time. Você tem sido fiel ao Senhor? Por quê ou pelo que você tem trocado o nosso Senhor? Abaixe seus olhos. Eu quero que você louve o Senhor com essa canção. Aleluia! Glória a Jesus. Pois cuidou de tua glória, sabendo destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Cristo não foi a
Senhor continua a te amar. O amor do Senhor por você não mudou. O amor do Senhor por você não esfriou. Ele não muda, Ele é o mesmo Deus. O plano dele não se acabou. O Senhor ainda tem misericórdia, graça das nossas vidas. Que o Senhor possa nesta noite nos dar forças. Que o Senhor possa nesta noite nos capacitar a servi-lo, a buscá-lo. Eu te convido a falar com Deus neste instante. Senhor, nós pedimos perdão dos nossos erros. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, ó Pai. Pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes trocar, Senhor. Trocar momentos de comunhão, momentos de oração, de ouvir a Tua voz, de buscar na fonte, por momentos de prazeres desta terra, do nosso corpo, da nossa vida. Nós pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes negligenciar, momentos em que o Senhor quer falar conosco, momentos em que o Senhor quer derramar da Tua presença sobre nós, e nós não enxergamos, tapamos os nossos olhos, tapamos os nossos ouvidos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, venha perdoar, Senhor, as nossas falhas, as nossas negligências, ó Senhor. Que na noite de hoje o Senhor possa estar nos esforçando, dando força, Senhor, nos capacitando a buscar a Tua face, a entregar completamente a nossa vida ao Senhor. Que na noite de hoje, Senhor, nós possamos aprender a nos esforçar e não trocar, Senhor, a nossa vida contigo por nada, ó Pai. Não nos deixar influenciar por este mundo, não nos deixar influenciar pelas pessoas, pela sociedade, pelo que o inimigo prega. Ao contrário, Senhor, que sejamos fiéis ao Senhor, fiéis à Tua palavra, fiéis à Tua vontade, ó Senhor, que possamos desfrutar do manancial de águas vivas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, cante mais uma vez, se isto não for amor, louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor nesta noite. Isto não for amor, o oceano cercou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, e glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cuidar da sua igreja.